Alô Brasil, jogando conversa dentro, ano 2, nessa quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. E aí, eu, dentro dessa minha premissa de não arrumar um tema, de deixar que o tema apareça, essa coisa do afeto ficou circulando muito a minha cabeça, porque eu vivi um momento muito legal e família é um, uma, uma, um, um caldeirão de afeto, né? É um lugar onde a gente pode exercer afeto, onde a gente pode, enfim, trocar afeto. E foi muito legal porque eu fiz uma viagem para onde mora o meu irmão. Eu tenho só um irmão mais novo e ele mora há 45 anos na Serra do Caparaó. Ele é cafeicultor, ele mora no penúltimo sítio, nos fundos do Parque Nacional, onde tem o Pico da Bandeira. Ele tem uma pousada na cidade, que é em Alto Caparaó, e no Rio Claro, que é lá na roça, ele tem um sítio dele. E já tinha uns 6 ou 7 anos que eu não via meu irmão, já tinha 19 anos que eu não ia lá, e o meu filho mais novo, que mora no Catar, que eu já não via há quase 2 anos, veio ao Brasil, estava de férias e já falou que ele estava com a intenção de ir lá no Caparaó. Então eu aproveitei essa deixa e armamos uma caravana lá para o Caparaó. Foi ele, fui eu, fui o Ravi, meu outro filho, Gabi. E, enfim, fizemos uma fornarada, como a gente chama. Foi muito gostoso. Tinha sobrinhos netos, sobrinho neto que eu não via desde garotinho. O filho mais novo do meu irmão eu não via desde que ela era criança, ele é um galalau agora. Então foi muito legal, né? E essa coisa do afeto pode circular e é muito bom, né? Eu vivo isso muito com a família da Gabi, né? A família da Gabi é minha família, eu me dou muito bem com eles. Eles se dão muito bem entre eles, né? Uma família das pouquíssimas que eu conheço que não tem toxicidade e adoecimento, né? Uma família saudável, que vive muito afeto, cuidado. Então, tudo isso é muito inspirador, né? Agora, esse fim de semana, a gente vai viver uma outra situação, que esse meu filho que mora no Catar, que está um mês de férias no Rio, ele vem ficar aqui em casa esse fim de semana. Os meus sogros estão morando aqui perto agora, né? Em Vassouras, eles moravam em Itaboraí. Eles estão pertinho da gente, então eles vêm para cá. E o irmão da Gabi, com a esposa e as nossas gêmeas, afilhadas sobrinhas, também vem, porque foi o aniversário da Gabi e a gente não comemorou legal. Então vamos fazer uma festa de aniversário aqui e vai ter mais uma macarronada familiar aqui, cheia de afeto, sempre com muita comilança, com música. Então esse tema do afeto está muito pulsante aqui e eu quis trazer. Porque o afeto esse mundo do sentir, né? Vamos expandir um pouquinho a coisa do afeto para sentimentos, emoções, né? O mundo do sentir de uma forma geral. Eu gosto sempre de repetir, né? As pessoas que me acompanham vão ouvir de novo isso que eu sempre falo, que é a importância que eu dou para o fato de que a gente sentia antes de pensar. Embora a neurociência e as terapias cognitivo-comportamentais entendam que primeiro a gente pensa, depois a gente sente, eu concordo com todo o mundo oriental e com a psicanálise, que primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Por um fato biológico. Eu comecei a sentir na terceira semana de gestação na barriga da minha mãe, quando o meu sistema nervoso central começou a ser construído. Eu já sentia, porque para sentir não precisa pensar, sentir é corporal. Para pensar, eu precisei nascer, aprender a falar e minimamente elaborar. Então eu imagino que da terceira semana de gestação até que eu comece a pensar, refletir, elaborar minimamente, deve ter o quê? 3 anos. Né? 9 meses de gestação, deve ter uns 3 anos de gap aí
entre uma coisa e outra. Então a biologia para mim me responde. Primeiro eu sinto, depois eu penso. Né? A vida traz material para a gente através da via do sentir, gente. E é onde a gente é menos educado, é onde a gente é menos habilitado a operar. Porque a nossa cultura se constrói dentro de uma perspectiva racionalista, mecanicista, cartesiana, né? Aonde, eu sempre falo isso, né? Eu venho de uma família de intelectuais da literatura e do teatro, e eu passei a vida inteira ouvindo meu pai dizer que o Rui Barbosa dizia que um homem se mede daqui para cima. E o meu pai acreditava piamente, como se acredita piamente na nossa cultura, que pensar, bom, primeiro que o homem é o ser top de linha da criação. Né? Um índio, um africano, um indiano morre de rir disso. Depois que pensar é o produto mais nobre, mais top que o homem produz. Um africano, um índio, um oriental morre de rir também, né? Dessas duas premissas. Então, eu acho que a nossa cultura, né, ela se desenvolveu muito em 4 áreas, né? Na biologia, na física, na química e na racionalidade, né? Na intelectualidade. E a gente, na família e na escola, na cultura de uma forma geral, a gente é estimulado a desenvolver só aqui. Né? A gente vai para a escola, a gente aprende a desenvolver raciocínio rápido, a gente aprende a ter boa memória, intelecto, né? Tudo isso é importantíssimo, não estou desqualificando não, tudo é muito importante. A nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista ocidental, desenvolveu talvez como nenhuma outra cultura a biologia, a física e a química. E talvez também, aí já tenho minhas dúvidas, né, em relação a essa questão da racionalidade, da intelectualidade, porque tanto a Índia quanto a China, né, desenvolveram um viés, aliás, uma complexidade de vieses psicológicos e filosóficos de uma sofisticação absurda. Mas, de qualquer forma, a nossa cultura só desenvolveu o viés mental, racional e intelectual. Inteligência emocional nenhuma, até porque, eu tenho falado isso, eu acho que é uma coisa machista, porque sentir é menor. Sentir é coisa de mulher. Né? Eu sou de uma geração que ainda ouviu O Homem Não Chora. Repara, sempre que tem numa mídia, né, ou mesmo na vida social, alguém se emociona, chora, pede desculpa. Invariavelmente. Né? É meio mico expressar emoção, é meio mico chorar, né? Homem chorar, principalmente se é homem. Né? Nas mulheres está mais liberado, as mulheres têm muito mais inteligência emocional do que os homens, porque para a mulher não foi proibido sentir. Né? Até porque, no mundo machista, sentir é inferior a pensar e mulher é inferior ao homem. É claro que isso é uma besteira absurda, mas isso ainda vigora de alguma forma, ainda existe uma dificuldade imensa no mundo masculino, né, de expressar emoções, de lidar com sentimentos, de lidar com afetos, né, essa coisa toda. Então, isso é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho importante, eu vou soltar várias coisas aqui, porque a ideia da gente aqui é jogar titicas de luz no ventilador. Né? Uma coisa importante também, eu me lembro muito do Bert Hellinger, das constelações familiares, ele foi padre, e para um padre é surpreendente falar isso, né? Mas era um padre psicanalista, terapeuta, que ele falava que essa coisa de justificar que é por amor não rola, porque amor também adoece. A gente criou uma certa fantasia, né, com a história do amor, aí, talvez em função da coisa religiosa, ficou meio misturado o amor divino, o amor religioso, o amor de Cristo, né, esse amor que é operado pela religião,
ficou misturado com amor humano, afeto, sentimento, tudo ficou meio embolado, porque eu acho a nossa cultura não se esmerou em desenvolver a emocionalidade da mesma forma que se esmerou em desenvolver a racionalidade e a intelectualidade. Então a gente fica ainda meio, né? Principalmente quem não é da psicologia, quem não é da psicanálise, né? Quem não é das terapias, quem não faz terapia, ainda fica mais perdido ainda no mundo das emoções, principalmente se for homem. Então esse é um outro aspecto, né? Amor pode adoecer. E é muito interessante porque, na minha opinião, na verdade eu estou aqui repetindo, clonando, né, opiniões que eu concordo, o amor que é considerado mais sublime, que é o amor de mãe, e é o que é mais propenso a adoecer, porque tem mãe tóxica pra caramba. E mãe tóxica, gente, talvez seja o tipo de toxicidade mais nociva para o ser humano é quando tem uma mãe tóxica. Então, amor pode adoecer. Não adianta justificar, por amor, é por amor. Não é uma moeda de justificar, porque amor pode adoecer. Isso é importante. Uma outra coisa também para soltar aqui, que eu acho bacana, dentro de uma perspectiva mais oriental, né? Eu me lembro muito do Thich Nhat Hanh, aquele monge vietnamita, e eu ouvi isso de vários swamis da Índia, monge budista, né? A cultura oriental se fundamenta muito nessa história de não tem o outro, não existe um outro. Não é que vocês não existam para mim, vocês existem, mas quem constrói vocês, para mim, sou eu. Quem constrói a forma de lidar com o externo, o fora da vida, sou eu. Porque senão, gente, se a relatividade não fosse a lei que sustenta todo o nosso universo material, toda a criação, né, que é dual, se não fosse assim, bonito seria bonito para absolutamente todo mundo, feio seria feio, bom seria bom, ruim seria ruim, né? Não teria diversidade de opinião, não teria variedade, não teria essa complexidade imensa de opiniões, de conceitos, de crenças, né? De visões de mundo. Porque a gente é formado por um complexo de conteúdos, né? Um material complexo que vem de muitas origens. Quem forma a gente, né? A nossa personalidade, o nosso caráter, né? A nossa visão de mundo, é um complexo de material, de conteúdos, de memórias, de registros, que vem de muitos lugares, né? Que vem desde o ponto zero da minha concepção nessa vida, que vem de toda a informação, de todo acervo que eu trago de vidas passadas, vem de todo o acervo da ancestralidade que eu trago, né? Na constelação a gente chama isso de lealdade geracional ou lealdade sistêmica, né? Porque a gente recebe informação pelo campo epigenético, né? Pela via epigenética, pela via genética, pela via morfogenética, pela interação extremamente complexa que a gente faz com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, com o registro acástico, como você quiser chamar, né? Você vê que são muitas origens de informação que chegam para a gente, né? De fora para dentro e de dentro para dentro, de dentro para fora, que vão construindo. O grande dificultador, o grande desafiador, e eu tenho falado isso muito sempre o tempo todo, eu acho que é um conceito fundamental da gente introjetar na nossa visão de mundo, que é a questão do inconsciente. Né? A nossa cultura também é construída, né? Dentro da perspectiva onde o inconsciente está fora. Vamos lembrar que a nossa cultura, que eu chamo aqui humoradamente de greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista ocidental, é como se fosse um corpo que anda com duas pernas. Uma perna é a ciência cartesiana, mecanicista, materialista, ocidental, e a Igreja Católica.
São os dois baluartes, são os dois pilares sobre os quais, claro que eu estou generalizando e estou simplificando, mas são os dois pilares sobre os quais a nossa cultura se constrói. Então, é difícil furar essa blindagem. Até hoje está difícil furar essa blindagem construída pela ciência e pela igreja. E aí fica complicado, né? A gente poder acessar essa perspectiva que o Oriente traz para a gente, de que todo fora é construído pelo dentro. Emocionalmente, psicoemocionalmente. Não é que vocês não existam como valor absoluto, mas como valor relativo, vocês existem dentro de mim a partir da construção que eu faço de cada um. Você quer ver um exemplo disso? É só você pegar os meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos homens, e perguntar separadamente para eles quem é o pai deles, e você vai jurar que eles têm 3 pais diferentes. E tem. Porque cada um tem uma história kármica diferente, cada um tem uma história genética diferente, cada uma tem uma história epigenética e morfogenética diferente, cada um tem uma complexidade psicoemocional, kármica, energética, transpessoal, vivencial, experiencial, completamente diferente. Às vezes você pega 2 gêmeos univitelinos dentro de casa, o pai vai dar um esporro nos 2. Para um, aquilo de repente passou batido, entrou no ouvido, saiu no outro, foi. Para o outro, aquilo pode ter virado um trauma. Porque não tem um valor absoluto no fora da gente. Não tem um valor absoluto. A qualidade experiencial, vivencial, psicológica, emocional, relacional, vibratória, energética, com a qual a gente lida com o nosso entorno, na nossa vida social, pessoal, conjugal, familiar, profissional, social, é construída pela gente. É a gente que cria o como a gente vivencia o fora. Mas como a gente não aprendeu isso, a gente continua tentando mudar o fora na expectativa de mudar o dentro. Pensa bem, quanta energia a gente já gastou de tempo cronológico, emocional, psicológico, tempo, energia, tentando mudar os outros. Pai, mãe, filhos, cônjuges, patrão, empregado, amigos, com 100% de chance de não funcionar. E a gente continua fazendo a mesma coisa porque a gente não aprendeu a fazer diferente. Porque está muito estratificado no inconsciente coletivo essa ideia da culpa, do pecado, né? dessa não holografização da humanidade de toda a criação. A gente não aprendeu que todo o universo, toda a criação é um organismo só, totalmente interdependente, interrelacionado, interagente. A gente não aprendeu. A gente não aprendeu que a gente compartilha a mesma alma, o mesmo espírito, o mesmo inconsciente. A gente não aprendeu. Porque Deus, seja lá quem ele for, provavelmente não fica cortando pedacinhos dele e colando em cada feto, né, que aterriza na barriga de uma mulher. Né? Essa ideia que a gente tem essa singularidade como a gente aprendeu, ela não existe. A singularidade que a gente experimenta, essa sensação de cisão, que a gente, quando a gente olha para fora, a gente se sente separado de todo mundo, separado da natureza, separado do que a gente conceba por espiritualidade. E quando a gente olha para dentro, a gente também sente uma cisão. Corpo está para um lado, mente está para o outro, emoções estão para o outro. Essa sensação de cisão, de separatividade, ela só é real na dimensão relativa e dual da vida. Na dimensão absoluta da vida, só existe um organismo que é toda a criação, que é compartilhado por todo mundo.
a mesma alma, o mesmo espírito, o mesmo inconsciente, a mesma mente, o mesmo coração. Mas a gente não aprendeu. Indiano aprendeu, chinês aprendeu, índio aprendeu, africano aprendeu, aborígene aprendeu, mas a gente não aprendeu. Porque essa dialética, ela é muito sofisticada. E essa dialética é o que embasa. Eu conheço mais Oriente do que África e Índio. No Oriente, né, que desenvolveu filosofia de uma forma mais acadêmica, né, porque esses povos escreveram, africanos e povos originários não, essa galera desenvolveu estruturas de filosofia e psicologia extremamente sofisticadas que são pautadas por um núcleo central, uma espinha dorsal, né? De onde todo o conhecimento oriental exala, que é essa dialética do absoluto e do relativo. Sob um certo ponto de vista, nós somos separados. Né? Tem um grande sábio que chamava Shankara. Esse sábio nasceu 1.200 anos depois de Buda. Né? Buda chegou na Índia 600 anos antes de Cristo. E durante 1.000 anos, 1.200 anos, a Índia foi toda budista. Né? Teve um grande imperador, que se eu não me engano era o Ashoka, que era o imperador que se converteu para o budismo, e durante mais de um milênio toda a Índia foi budista. Até que chegou uma criatura chamada Shankara, mais ou menos 600 anos depois de Cristo, e Shankara resgata toda a cultura védica na Índia de novo. Né? É mais ou menos por aí que o budismo ortodoxo tradicional vai para o sul da Índia, Ceilão, né? Para o sul do mundo, né? do Oriente. Ceilão, Indonésia, Bali, Tailândia, né? É onde tem um budismo ortodoxo, o budismo Theravada. Birmânia. Uma parte do budismo espirra para a China, se mistura com o taoísmo, vai para o Japão, vira Zen. Na China ele é Chen. E espirra para o Tibete, se mistura com aquele xamanismo todo que tem lá e vira esse lamaísmo, esse budismo Vajrayana, que é um budismo muito religioso. Né? O budismo ortodoxo ele era quase zero religioso. Né? É uma religião muito mais psicológica e filosófica do que religiosa. Por que eu falei tanto de Buda aqui? Né? Por essa questão dessa dialética. Né? Do Shankara. Na verdade, eu falei de Buda por causa de Shankara. E Shankara dizia o seguinte: sob o ponto de vista da dualidade, eu existo separado de vocês, eu existo separado da natureza, eu existo separado de Deus, seja lá quem ele for. Sob o ponto de vista do absoluto, só existe a unidade, só existe um, não existe separação. Essa dialética embasa o taoísmo, o hinduísmo, a Vedanta, né, quase todas as escolas, né, da Índia, né, que vem sob um nome genérico de hinduísmo, né, quem deu esse nome foi os ingleses, e a espinha dorsal desse pensamento, né, tanto tibetano quanto japonês, né, indiano, hinduísta e budista, é essa ideia de que no centro nós somos um, de que nós compartilhamos esse mesmo organismo. Eu estou falando tudo isso para voltar naquela história do não existe o outro. O que isso tem a ver com afeto? Eu dei essa volta toda para chegar aqui. O que isso tem a ver com afeto? Isso tem a ver, gente, com a ideia de que eu já fui fabricado com todo o amor. Todo o amor. Né? O amor, no centro do ser, ele se chama Prema, ele se chama Bhakti, ele se chama Ananda, na Índia. Né? Bem-aventurança, amor transcendental. Né? O amor já é constitucional, o amor faz parte, né? É quem nós somos. Só que a gente não acessa, porque é da criação. Né? Se nós somos um,
Por que a gente só se experimenta como... E essa resposta ninguém tem. Há meio século eu venho perseguindo essa resposta, isso é um grande mistério, ninguém tem, né? Tem achismos, né? Tem escolas filosóficas que elaboram em cima disso, mas certeza ninguém tem. Por que o um vira muitos? Por que o absoluto se manifesta na relatividade? O fato é que existe um muro, um véu, né? Um espesso de material consciente e inconsciente que separa quem a gente é de como a gente está. Quem a gente é o um, é a essência. Você pode chamar de eu superior, presença divina, Deus interno, mestre interno, como você quiser chamar, alma, espírito, é o um, é a unidade. A unidade subjacente, imanente a toda a criação, a mesma alma, o mesmo espírito. Esse é quem o Hernani é e quem cada um de vocês é. Só que eu estou. Como eu não acesso, como eu não vivo, como eu não experimento essa natureza real, essencial de quem eu sou, eu experimento a natureza humana de quem eu sou, né? Que vive a dualidade. Prazer e dor, bom e mal, bem e mal, feio e bonito, alto e baixo, gordo e magro, por aí vai. Né? A gente está ping-pongueando aí nas encarnações, nascendo, morrendo, nascendo e morrendo, até que a gente se ilumine, seja lá o que isso for, e possa reexperienciar, realizar, se reintegrar nessa unidade essencial que somos todos nós. Então, enquanto humano, como eu sei teoricamente, mas eu não acesso esse amor constitucional, né, que faz parte, que é quem eu sou, o que é o acesso? Emoções humanas, afetos humanos, sentimentos humanos, que fazem com que eu busque no outro, que eu busque na vida, que eu busque nas coisas, o meu próprio amor. A gente também não aprendeu isso. A gente aprendeu meia laranja, né? A gente acredita que o outro traz amor pra gente. O outro não traz amor pra gente. O outro ama a gente. E quando o outro ama a gente, na verdade, através da gente, ele está experienciando o seu próprio amor. Quando eu amo o outro, eu estou, através do outro, experienciando o meu próprio amor. E isso é lindo. E isso é tudo. Porque isso faz parte também desse movimento enorme e complexo que toda a criação faz para que eu volte a reexperienciar a natureza real e essencial que eu sou. É lindo. Só que a gente não aprendeu essa sintaxe. A gente não aprendeu essa forma de olhar para a gente e para o outro. Na verdade, a gente foi convencido, lavado cerebralmente, principalmente pela nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, capitalista, branca ocidental, que nós, ao nascermos, somos pecadores e culpados. Eu tenho falado isso abundantemente, porque eu acho isso trágico, acho isso de uma seriedade enorme e acho que isso é a gênese de toda a incapacidade que a gente tem de lidar de uma forma eficiente com o nosso sofrimento. A gente já nasce com um vazio. A gente nasce com essa informação que a gente é pecador e culpado. E são muitos séculos de informação. Essa informação se transmite morfogeneticamente. Ninguém precisa ensinar para mim que eu tenho um vazio interno, que eu tenho um buraco interno. Eu já nasci sentindo. E o mais terrível e trágico disso tudo é que não tem buraco nenhum. Nós fomos convencidos, principalmente pela religião vigente, pela forma ocidental de ser, né? A gente foi convencido de que falta, de que tem uma falta. A própria psicanálise já sacou essa coisa da falta. Só que não nos falta nada. A falta é uma contingência ilusória da parte relativa e dual da nossa natureza. Quem sente falta é o Hernani humano. Porque o Hernani que é, não sente falta, ele é pleno, completo, perfeito, iluminado aqui e agora. É difícil quando a gente olha para a gente e vê tanto defeito, falha, imperfeição, erro, fracasso,
a gente acreditar que na nossa essência, num lugar que a gente não acessa, tem a unidade, tem a plenitude, tem a felicidade, tem a iluminação. É muito difícil, é muito difícil. E aí, o que a gente acaba fazendo? Mendicância. Mendicância. Nós somos mendigos emocionais, né, que buscam fora aquilo que não ensinaram pra gente que a gente tinha que buscar dentro. O mais trágico é que essa logística, essa estratégia, tem 100% de possibilidade de não funcionar. Eu me lembro tanto, e eu repito isso o tempo todo, aquela frase do Einstein. Como é que você quer que mude se você continua fazendo do mesmo jeito? E quando a gente não sabe fazer diferente, a gente só nos resta ou não fazer nada, e aí a vida vai fazendo, nós somos fazidos pela vida, ou a gente faz como ensinaram pra gente. Não funciona, mas é o que a gente sabe. Nossos avós vêm fazendo, nossos pais vêm fazendo, isso não vem funcionando, mas a gente não sabe fazer diferente. E tem uma coisa que eu inventei, que eu falo no curso, mas é legal porque eu duvido que a gente não vai reconhecer isso. A gente acabou criando, a gente inconscientemente, nosso psiquismo inconsciente, acabou criando alguns personagens que a gente lança a mão para poder se atirar nesse exercício inócuo e inútil de buscar fora aquilo que não ensinaram que a gente tinha que buscar dentro. Olha só os personagens. A gente criou dentro da gente um mendigo, um escravo, um vampiro, um ladrão, uma vítima e uma prostituta. Vamos lá. Um escravo, um ladrão, um vampiro, um mendigo, uma prostituta, agora esqueci. Um vampiro, um mendigo, uma prostituta, um escravo, um ladrão e um vampiro. Tá. Que são personas simbólicas, né, arquetípicas, míticas, internas que a gente se apropria para poder obter. Quem nunca foi? Quem nunca roubou? Não é roubar coisa material. Quem nunca se prostituiu? Não é só sexo. Quando você dá o que você não queria, quando você diz não quando não queria, quando você diz sim quando queria dizer não. Os nãos que você não disse para poder obter alguma coisa. Às vezes que você passou por cima de você, que você não se privilegiou para poder ser aceito, amado, pertencer. Meteram a gente nesse imbróglio. Então, o que isso tem a ver com afeto? Tudo. Então, o que é mais importante a gente entender aqui? Que o outro é um espelho, gente. Eu amo o outro porque o outro é um veículo kármico, sistêmico, né? O encontro de duas pessoas, principalmente para uma relação amorosa, é um encontro que mexe com muitas inteligências da criação. A palavra inteligência tem orbitado também a minha vida, até em função do curso que eu vou fazer em setembro, que eu vou disponibilizar nos 4 sábados de setembro, que é sobre as 4 inteligências. E tem a ver com isso que a gente está falando aqui. A gente tem uma inteligência que é física, que é corporal, que a gente tem no nível bem michuruca, a não ser quem é fisioterapeuta, professor de educação física, instrutor de yoga, né, quem faz yoga, terapeuta corporal, haitiano, bioenergético, tem um nível de consciência corporal maior que a média. Mas, na maioria dos casos, a gente não aprendeu nem na escola, nem em casa, né, a ouvir o corpo, a olhar para o corpo, a sentir o corpo, né? Aliás, muitas vezes, até muito pelo contrário. Depois a gente tem uma inteligência emocional, que é o mundo do sentir,
que eu já falei lá atrás, né? Sentia coisa de mulher, porque sentia inferior a pensar e mulher é inferior ao homem. Né? Para quem está chegando agora, eu não acredito nisso não, tá, gente? Isso é como a coisa foi construída na nossa sociedade machista. Depois a gente tem uma inteligência psicológica, racional, emocional, intelectual, que é essa aqui que a gente desenvolveu super bem também não, né? Fala sério. Pensa bem, quanta potência a gente tem para ter foco, presença no único lugar que a vida acontece, que é o presente. Na verdade, a gente é treinado na área da absorção de conhecimento, de informação, de raciocínio, memória, por aí. Mas tem várias áreas do que a gente chama de mente, né? É aquilo que eu sempre falo aqui, que eu vou falar de novo, né, para a gente ter essa perspectiva. Se o psiquismo fosse um círculo, que a gente pudesse separar em fatias percentuais, quanto percentualmente de tempo cronológico e psicológico e emocional você gasta angustiado com o passado que você não pode mudar? Do que sobra, quanto você gasta percentualmente de tempo cronológico, emocional e psicológico, ansioso com o futuro, que você não sabe se vem, quando vem, como vem, aonde vem, até para compensar um passado que você não pode mudar? O que sobra para você viver com plenitude, com foco, com presença, no único lugar que a vida acontece, que é o presente? Então, vamos combinar? Nem isso aqui a gente desenvolveu com a potência que deveria, não é verdade? Meditação, por exemplo, é uma coisa que a gente não aprendeu nem em casa, nem no governo, nem na escola, nem em lugar nenhum, nem na Igreja Católica. E meditar é fundamental, né? Eu acho que meditação e terapia, principalmente para o ser humano moderno, urbano do século XXI, devia ser subvencionado pelo governo. Meditação devia ser ensinado na escola e terapia devia ser gratuito para todo mundo desde sempre. E a gente tem uma quarta inteligência, que é a inteligência intuitiva, / energética, transpessoal, subjetiva. Essa, então, nada. No máximo, galera que é espírita, umbandista, candomblessista, ainda desenvolve um determinado viés dessa mente intuitiva. Porque essa mente intuitiva tem um gradiente muito amplo de possibilidades. A mediunidade é só uma delas. Só uma delas. Então, olha o nível de analfabetismo que a gente, né, tá envolvido, né, nessa nossa cultura ocidental. Então é isso aí que eu quero trabalhar no meu curso de setembro. Quem tiver interesse, está na minha bio já, para entrar no grupo de WhatsApp, que vai ter todas as informações. Valor super justo, vai pagar em 12 vezes. Né? O acesso, se não for vitalício, né, é no mínimo 5 anos. Quer dizer, tempo pra caramba, para você ver 500 vezes aquelas aulas. E sempre dentro de um conceito que eu criei, né? Eu sou professor há 30 anos, e eu sempre procurei ensinar como eu gostaria de ter aprendido. E olha, eu tive excelentes professores. Excelentes. Conteúdo consistente, relevante e simples, nada de erudição. E exercícios muito simples e extremamente potentes. Eu venho trabalhando com isso há meio século e quero compartilhar com vocês, né? Sem mágica, sem solução mirabolante, né? No menos é mais, e já é difícil. Porque todo o processo de reeducação na vida demanda uma certa disciplina e uma certa constância. Por isso que eu trago conteúdo simples, consistente e simples, e exercícios simples e potentes. Tá? Dá uma olhadinha aqui, vem comigo, os 4 sábados de setembro, de 9 da manhã às 6 da tarde. Vai ser super legal, desenvolvendo as 4 inteligências. E a ideia, gente, isso é uma coisa, quem está fazendo os meus cursos na Hotmart já percebeu, principalmente o Despertar,
que eu trabalho na base. Eu não trago solução, eu não trago nenhum caminho específico, nenhuma técnica específica, eu trago a construção de uma sobreposição de uma infraestrutura. A gente precisa, antes de mais nada, reconstruir nossa visão de mundo, reconstruir a forma como a gente olha e lida com a gente, com o outro e com a vida. Isso não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver necessariamente com nenhum caminho específico. Isso tem a ver com uma infra, com um pavimento. Sobre que pavimento a tua vida se desenrola? Né? Que tipo de pavimento tem na estrada da tua vida? Então, é dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo esse trabalho, tá? Em setembro. Então, gente, assim, quer amar melhor o outro? Trabalhe em você. Trabalhe em você. Porque enquanto você não se amar, enquanto você não se der valor, enquanto você não se respeitar, enquanto você não tiver amor próprio, enquanto você não tiver uma boa autoimagem, enquanto você não tiver autoestima, autovalor, você vai ficar mendigando isso fora de você. E aí vai usar os personagens. Né? Uma hora a gente é ladrão, uma hora a gente é prostituta, outra hora a gente é mendigo, vampiro, vítima, escravo. E não precisa. Não precisa. Porque a gente só muda o fora quando a gente muda o dentro. A qualidade vibratória, frequencial, emocional, relacional, psicológica, energética que a gente recebe da vida, ela é absolutamente similar à qualidade que a gente emite para a vida. Se você quer mudar a qualidade do que você recebe, mude a qualidade do que você emite. E isso você faz com terapia, terapias no plural. Isso você faz com meditação. É as formas que eu conheço, né? Terapias holísticas, tem N caminhos, né? Vai embora. Muito. Constelação, alinhamento energético, teta healing, frequência de brilho, né? Fitoterapia, acupuntura, homeopatia, yoga e por aí vai. Por aí vai, tem um cardápio imenso, né, de possibilidades da gente trabalhar para fazer esse exercício de voltar para dentro o nosso olhar, de voltar para dentro, da gente ser a nossa prioridade. É igual máscara de avião. Você pode estar com o neném recém-nascido no colo. A máscara é primeiro em você, primeiro eu. E Jesus deu a deixa. A frase mais famosa de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele era um cara esperto, ele podia ter falado mais que a ti mesmo, ou antes de a ti mesmo, mas não falou. Ele deu a dica toda, amar ao próximo como. Como. Eu acho que essa é a deixa do afeto que eu acho mais importante, né? Porque senão, eu acho assim, talvez as duas coisas mais importantes. A compreensão de que quando eu amo o outro, na verdade eu estou usando, no bom sentido, o outro para acessar dentro de mim meu próprio amor. Eu acho que essa compreensão abre uma janela enorme para a gente, né? Para a gente se curar desses 6 personagens que a gente não precisa. Eu acho isso super importante. E essa perspectiva que a irmã gêmea dessa, né? Que eu já fui fabricado. Nós já fomos fabricados com esse amor incondicional. Vamos falar disso também, que é muito importante aqui para a gente terminar. Porque senão fica uma fantasia, e a galera espiritualista adora essa fantasia do amor incondicional. É bacana? É, claro, existe. Jesus Cristo sentia. E é legal porque toda vez que eu vou no Rio, eu vejo o Cristo, né, aquele símbolo que eu acho que é o mais emblemático do amor incondicional, que é o Cristo de braço aberto, só que está no alto da montanha. Para alcançar aquele abraço tem que chegar lá. O que isso quer dizer para mim? Cura primeiro o amor condicional. Não tem problema nenhum o amor pelos seus. Né? Enquanto você não curar
o amor pelos seus, né? Pais, cônjuges, filhos, né? Não vai rolar amor incondicional. Enquanto você não curar o amor em você, você não vai curar o amor pelos seus. Enquanto você não curar o amor pelos seus, não tem amor incondicional. Porque senão a gente fica pulando etapa. E é muito fácil a gente pular etapa, né? A gente às vezes pula sem perceber. Aí fica, né? Aquela galera mais espiritual, com aquele olhar, aquela voz tranquila, né? Falando a todo mundo mal resolvido com a família, com raiva, mal resolvido com dinheiro. Eu conheço assim, ó. Eu já fui assim, né? Aí faz o quê? Usa um fora, né? Aí muda o jeito de comer, muda o lugar que mora, muda a música que ouve, muda a cor da roupa, muda a religião, muda, né? Achando que mudando o fora, isso vai ter alguma repercussão dentro. O fora, mudar o fora, só vai funcionar se for um coadjuvante, mas não um determinante. Deixar de comer carne não determina nada, usar sua roupa branca, violeta ou laranja não determina nada, morar na roça não determina nada, ouvir só mantra não determina nada, usar roupa com pena, tocar tambor não determina nada. Se o olhar não for para dentro. E esse olhar para dentro tem um ponto que é o grande desafiador do qual a gente foge, que é a nossa sombra. E a gente foi muito mal educado. Talvez esse seja o pior ponto, porque a gente aprendeu, tá, há 20 séculos no inconsciente coletivo, essa ideia idiota de uma luta do bem contra o mal, de Satanás, de pecado, de culpa. E aí a gente, antes de mais nada, né? Na verdade, eu comecei do fim e estou agora falando do início, né? Enquanto a gente não ressignificar o olhar para a nossa sombra, entender que a nossa fraqueza, medo, imperfeição, raiva, falha, baixa autoestima, menos-valia, ansiedade, insegurança, que tudo isso é material de trabalho. Isso não é culpa de ninguém. Isso não é pecado, isso não é nada, né? Isso é material a trabalhar. Enquanto a gente não ressignificar o olhar para a nossa sombra, a gente não consegue se amar. Enquanto a gente não conseguir se amar, a gente não cura o amor condicional. Enquanto a gente não curar o amor condicional, a gente não cura amor incondicional nem morta. Vai ter que morrer muitas vezes para poder curar. Então, a gente tem que, me parece, começar pelo pior. Começar por esse lugar que é tão demonizado dentro da gente, né? Que foi tão mal visto, do qual a gente, né, desenvolveu como cultura uma tecnologia enorme para fugir e anestesiar desse lugar, que é a nossa sombra. É onde mora a nossa dor, onde mora o nosso sofrimento, onde moram as raízes das nossas dificuldades. Onde a gente se sente péssimo, bota a culpa em um monte de gente, em um monte de circunstâncias, e nada disso funciona e a gente fica eternamente dentro de um ciclo. Percebe? Quando a gente é analfabeto, quando a gente não aprendeu como funciona, a gente fica rolando em várias instâncias da nossa história. Dentro da lei de Einstein, como é que você quer que mude se continua fazendo do mesmo jeito? Por isso que eu fiz esse Jogando Conversa Dentro, para poder compartilhar um pouco com vocês a minha trajetória. Eu não cheguei lá não, gente. Eu estou na mesma história que vocês. Talvez eu tenha mais quilometragem, porque eu vou fazer 70 anos e estou há 50 nessa história e há 30 como profissional. Então eu estou aqui só compartilhando, né? Sem nenhuma intenção de ser dono da verdade, trazer solução, ser conclusivo. Na verdade, eu estou aqui como um porta-voz, um papagaio, um repetidor dessa galera toda que tem me ensinado ao longo desses 50 anos. Não é? Então, a gente pode finalizar fazendo essa equação. Ressignifica o olhar para a tua sombra,
vai fazer terapia, vai meditar, para aprender a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Aí você não vai precisar mais usar os 6 personagens míticos. Aí você pode curar o seu amor condicional. E aí talvez, algum dia, a gente consiga alcançar o amor incondicional. Porque o amor incondicional não está em nenhum lugar que não seja dentro da gente. A gente já tem esse amor incondicional dentro. Só que a gente não acessa. Esse é o grande mistério. Os afetos, sentimentos, emoções são uma porta para o amor incondicional? São, com certeza. Com certeza. Só que esse mundo do sentir, na gente, está super adoecido. Né? O maravilhoso está misturado com o horroroso, o prazer está misturado com a dor, né? O certo está misturado com o errado. E a gente se embola no mundo do sentir, porque nós somos bem analfabetos de inteligência emocional. Tá bom, gente? Eu acho que, né, isso dá um congresso, né? E volto a convidar vocês para olhar aqui na bio. E qualquer dúvida, manda um inbox para mim, eu respondo pessoalmente, né? Eu não sou professor e terapeuta superstar e não tenho secretária que me blinda, eu respondo para todo mundo pessoalmente, tá? Quem quiser entender mais, saber mais sobre esse curso que eu vou dar, ele é muito legal, muito, como eu falei, ele é um curso de mudar, de propor, né, uma nova infra, né, uma nova visão de mundo, né, e de uma forma não doutrinária, não, né, o que eu vou compartilhar com vocês é um cardápio de diversidade de possibilidades, né, para que você encontre a sua via, né, para que a gente encontre a nossa via. Beleza? Então é isso aí, um bom fim de semana para vocês. Terça-feira a gente está junto na roda de cura, de alinhamento energético às 8 horas da noite, tá bom? E vamos seguindo. Um abraço. Para quem chegou agora, vai ficar gravado aqui no Instagram, né? Amanhã vai estar no meu canal de vídeos no YouTube, quem não conhece pode ir lá, tem muito material. E vai estar no meu canal de podcast também no Spotify e na Apple. Beleza? Um beijo grande para vocês. Ame-se.